Shalom, queridos. Louvado seja nosso Deus. Hoje nós estamos com Ezequiel capítulo 16. Podemos dar um aplauso ao Senhor Jesus? Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16 é uma das seções mais impressionantes e profundas do livro de Ezequiel, pois retrata a história de Jerusalém de forma poética e vívida, usando a imagem de uma jovem adúltera que é salva e restaurada pelo amor incondicional de Deus. Ao longo do capítulo, o profeta Ezequiel descreve como Jerusalém, que é uma vez escolhida e amada por Deus, se desviou de sua aliança com ele e se entregou à idolatria e aos outros pecados abomináveis. No entanto, Deus não abandonou, mas em vez disso, prometeu trazê-la de volta à comunhão com ele por meio do seu amor e graça. Neste estudo, vamos explorar os diferentes aspectos deste capítulo, incluindo o pecado de Jerusalém, o julgamento de Deus, sua misericórdia e graça, sua promessa de restauração. Vamos também analisar como podemos aplicar as verdades deste capítulo em nossas vidas diárias e como podemos nos voltar para Deus em arrependimento e confiança em sua fidelidade e amor. O Senhor Deus apresenta os motivos do seu julgamento sobre Jerusalém. Ele declara como a acolheu e cuidou dela quando ninguém a desejava ou reconhecia. Embora tenha sido alvo do grande amor de Deus, Jerusalém o rejeitou e buscou aliança com ímpios, idolatria, impiedade, bajulação e esqueceu de ter intimidade com Deus. Precisamos tomar cuidado para não cometer o mesmo erro. Somos restaurados, santificados, fortalecidos, confirmados e cuidados pelo grande amor de Deus. Em algum momento, muitas vezes tentados a querer deixá-lo e viver a vida como bem entendermos, ao fazer isso, podemos atrair sobre nós o juízo de Deus, assim como Jerusalém atraiu. Que esse estudo nos leve a uma compreensão mais profunda da natureza de Deus e de seu plano para a salvação da humanidade e nos encoraje a buscar uma vida de obediência e adoração a Ele. Que Deus nos abençoe à medida que mergulhamos em sua palavra e nos aproximamos mais dele em fé e devoção. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus. Ezequiel 16, de 1 a 5, fala da infidelidade de Jerusalém comparada a uma esposa adúltera. Ezequiel 16, de 6 a 8, o amor e cuidado de Deus por Jerusalém. Ezequiel 16, de 9 a 14, a beleza e prosperidade de Jerusalém sob a proteção de Deus. Ezequiel 16, de 15 a 19, a traição de Jerusalém e sua idolatria. Ezequiel 16, de 20 a 22, o pecado de Jerusalém através da prostituição religiosa. Ezequiel 16, de 23 a 29, Jerusalém como uma prostituta que se entrega a todos os seus amantes. Ezequiel 16, de 30 a 34, a ganância e a busca insaciável de Jerusalém pelo pecado. Ezequiel 16, de 35 a 43, o julgamento de Deus sobre Jerusalém por causa da sua idolatria e corrupção. Ezequiel 16, de 44 a 45, comparando a depravação de Jerusalém com as suas irmãs, Samaria e Sodoma.
Ezequiel 16, de 46 a 48, a culpa e a destruição de Jerusalém por seus pecados. Ezequiel 16, de 49 a 52, os pecados de Sodoma e Samaria e a restauração de todas as irmãs. Ezequiel 16, de 53 a 58, a restauração nacional das cidades de Sodoma e Samaria no milênio. Ezequiel 16, de 59 a 63, a restauração de Jerusalém e a nova aliança com Deus. E aí nós podemos refletir nos nossos dias. Como é que estamos nós? Fidelidade do Senhor a Jerusalém, a infidelidade de Jerusalém e a fidelidade de Deus. Algo tremendo. Só Deus pode fazer isso. Então nós podemos aqui, lendo, vocês que têm um tempo maior, não se esqueça que meu tempo aqui na gravação é apenas de 30 minutos e vocês têm 1 hora de discipulado. Espero que leiam direitinho e entendam. Não se esqueça que os nossos comentários e a leitura é a razão das nossas interrogações. O nosso questionário tem perguntas baseadas no comentário e na leitura que vocês fazem. A palavra de Deus aqui está bem clara e vocês podem sempre estar clara. O Espírito Santo é disponível para nos ensinar, não é? Então vamos a sempre estar ligados no que Deus tem falado, no que Deus fala conosco. Deus é lindo, é maravilhoso. A sua palavra é tudo que nós precisamos, é ter confiança na sua palavra. Eu quero dizer para vocês que Deus está me mostrando as mudanças que estão havendo. Está muita coisa maravilhosa acontecendo no ministério. E nós sabemos que é por causa da palavra. Ela é viva e eficaz. Nós estamos numa outra dimensão. Lembre que nós temos 3 capítulos por dia de estudarmos em nossa casa. Um capítulo no amanhecer, quando você vai para o lugar secreto. Outro capítulo ao meio-dia, enquanto descansa o almoço. Outro capítulo à noite, com toda a família reunida, fazendo o culto doméstico. Bem, quem está fazendo isso é o motivo de nós vermos as transformações. Vemos as maravilhas acontecendo. Porque tem gente fazendo isso. E você que não faz ainda, por favor, faça, porque Deus falou comigo. Minha filha, traga o meu povo para a palavra. Eu te chamei para ensinar. Pregar é uma consequência. Quem ensina, sabe a palavra, pode pregar. Mas é uma consequência do meu estudo da palavra. Mas o que ele me chamou mesmo foi para ensinar. E esse ministério perdeu muito nesses 20 anos que eu passei somente na frente do povo, fazendo as coisas que eram lícitas, porque eu não estava fazendo nada de indecente, mas também eram lícitas, mas não me convinha, porque o que convém à minha vida é ensinar, que é para isso que Deus me chamou. Então Jesus disse, ide e fazei discípulos, e ele também disse, ensinai. Lembram disso? Ensinai, pregai, ensinai, discipulai. Então, essa é a nossa missão. As pessoas precisam ter seus olhos espirituais abertos. E como vão ter se não houver quem ensine? Tem que abrir os olhos espirituais. Tem pessoas que estão nas trevas porque não teve quem ensinasse. Graças a Deus, nesses 20 anos, teve alguns momentos maravilhosos que como eu tenho realmente esse chamado, mesmo quando eu estava fazendo as coisas aleatoriamente, fazendo aquilo que eu queria, coisas boas, mas coisas lícitas, mas você sabe que mesmo sendo lícito, mas só convém aquilo que Deus chamou para fazer. Então eu costurava muito para fazer, eu não sei costurar bem, mas eu costurava muito para fazer o bem para as pessoas, né? Fazer as coisas para as pessoas, digamos, lençóis para as pessoas fracas, pessoas que não têm o que se vestir, com o que se cobrir, fronhas, almofadas, essas coisas. Eu sempre procurei fazer coisas que fossem boas, porque eu sou uma filha de Deus, porém boas, mas não eram lícitas. O que é lícito é você fazer o que Jesus disse que é mais precioso, é tirar as vidas do inferno. Então,
Coisas boas, por exemplo, estar bem vestida, com roupas de paetês, com um mega maravilhoso, com salto, também é coisa boa. É lícito a gente andar assim, bonita, arrumado. Porém, olhe que a prioridade é o reino de Deus. E o reino de Deus não consiste em comidas nem bebidas, que são coisas lícitas, a gente precisa comer, precisa se vestir, mas não consiste nisso. O reino de Deus é algo que já está dentro de nós e que nós temos que passar para aqueles que ainda não têm. O Espírito Santo em nós é o reino, um Deus vivo dentro de nós. Então, isso que nós estamos sendo despertados pela palavra. É por isso que o Senhor falou comigo. Dessa vez eu tenho toda a segurança que uma coisa lícita e é justamente o que temos que fazer, porque eu fazia coisas lícitas, coisas corretas, se arrumar, botar cabelo bonito, essas coisas todas, mas que eram lícitas, mas não me convinha dar prioridade a essas coisas, porque é o reino de Deus e a sua justiça. Você sabe quanto custa cílios que você sabe que está prejudicando os seus olhos? Você sabe quanto custa essas arrumações todas que a gente faz? Então é lícito, não está errado se arrumar, porém, qual é o melhor? Você arrumada e as almas indo para o inferno, ou você simples, sem cílios, sem batom, sem mega, e ver as vidas vir para a mão de Jesus Cristo? Você que sabe. Você quer saber? Você pergunte ao Espírito Santo se o preferível é isso, coisas passageiras, ou vidas ir para a eternidade com Jesus. Todo o nosso mal foi esse, que a gente não sabe avaliar o que é prioridade. Ah, mas não tenho que ficar assim porque meu marido, porque... Você já sabe que se seu marido é assim, que prioriza coisas materiais, é porque você escolheu, não foi Deus. Então, pronto, viva a consequência do seu pecado. Mas eu estou falando para aquelas que têm esposos que foi pedido a Deus, que Deus entregou, pode verificar se ele está fazendo questão da sua aparência ou da sua vida espiritual. O Espírito de Deus em você, dirigindo você para fazer a obra dele. Pode prestar atenção. Veja que o apóstolo Pedro fala como é que deve ser uma mulher de Deus, uma mulher que está comprometida para levar vidas aos pés de Jesus. Dá uma lida, né? Nós vamos ler, né? Vamos chegar lá, nós estamos dentro da Bíblia toda, começamos em maio de 2023 em Gênesis e vamos chegar em Apocalipse. Nós vamos passar pela carta de Pedro e você vai ver como é que deve viver uma mulher que tem um marido que foi escolhido por Deus. Agora, infelizmente, a gente já começa errado, forma uma família com um esposo que não foi Deus que entregou, a gente que escolheu, aí fica colocando desculpa, que devia consertando um erro com outro erro. Não, eu tenho que me arrumar bem, porque meu marido é assim, porque meu marido é assado. Aí você gasta coisas, um gasto tremendo, por causa de um marido que não foi pedido a Deus, porque se pedisse, ele não ia priorizar essas coisas que nós fazemos. É para ser uma mulher com espírito manso, com a vida de santidade. E santidade não quer dizer roupa, porque a santidade quer dizer obedecer no que é prioridade para fazer para Deus. Nem a roupa espalhafatosa, bonita, e nem também a simplicidade, a santidade. A simplicidade que eu digo, a roupa bem simplesinha, que não chama a atenção de ninguém, que é um paninho barato, nem uma coisa nem outra vai mostrar a nossa santidade. O que mostra a santidade é o seu serviço, o seu amor, sua renúncia para levar as vidas ao caminho que é Jesus. Porque quando você faz isso, já vai incluir uma vida sem pecar, com a palavra escondida no seu coração, uma vida de oração, uma vida de adoração, é tudo que Deus quer. Agora, as demais coisas nos serão acrescentadas. Se Deus quiser essa roupa linda de paetê, Ele vai te dar. Mas se você vai no caminho que Ele ensina, que é primeiro o reino dEle, Ele dá paetê, Ele dá. O problema meu é que eu não fiquei esperando o Senhor me dar. Eu fiquei levando tudo por minha força. Então, o dinheiro da paetê
Era o dinheiro que eu ia dar para essas pessoas que hoje eu dou para comer, para poder pregar o evangelho para elas, que elas não vão me ouvir com fome. Então, o dinheiro daqueles saltos variados, cada dia um sapato, era dinheiro do que eu ia dar nos bairros carentes que hoje eu vou, para dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você está dando para entender? Se não está dando para entender, por favor, o discipulado não termina aí com seu discipulador. O discipulado continua. Eu, sendo a supervisora geral do Ministério, para estar olhando como estão discipulados, também sou disponível para receber quem não entende. Porque eu estou falando para você isso. O erro não estava em estar com o paetê, com o sapato alto, estava porque eu não esperei que Deus me desse. É Ele que dá. As demais coisas nos serão acrescentadas. Então, se eu estivesse fazendo a obra de Deus como deveria fazer, levando as pessoas a Jesus Cristo, saqueando o inferno, com certeza não ia faltar essas coisas, Deus ia dar. Ele entrega, Ele dá. Não interessa saber como, mas quando você pensa que não, está nas suas mãos a roupa que você gostaria, o sapato que você gostaria, a casa que você queria fazer com a sua força, mas você foi fazer a obra de Deus e Deus não entrega tudo. O justo vive pela fé. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, vivemos pela fé, mas a gente vai pelo nosso braço, vai comprar tudo que a gente bem entende que gosta, e que Deus não está nem achando que está ruim, porque é bonito, mas só que Ele está olhando para você e para mim, dizendo, não esperou que eu desse, não fez a minha obra primeiro, não está fazendo o que eu disse, busca o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você deu para entender o que Deus está falando? Que Ele não está contra você ter uma casa bonita, Ele não está contra você ter um carro bom, não está contra essas coisas, Ele está contra você não confiar, eu e você não confiarmos nele. Porque Ele só agrada de fé, Ele só se agrada de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, os transtornos da nossa vida, o choro que nós vamos ter adiante por ter feito isso, como eu já estou chorando por ter feito isso, e ninguém vai escapar disso. Se é crente de verdade, vai ter o dia do choro, do arrependimento verdadeiro, por estar fazendo essas coisas, esquecendo que Ele disse que é primeiro o reino e a justiça. Então, nós vemos aqui, Ezequiel, capítulo 16. A verdadeira razão que está por trás da queda de Jerusalém. Idolatria, abandono do que Deus mandou fazer, que era tirar os órfãos, as viúvas, as pessoas que estão sofridas daquele sofrimento que todos poderiam ajudar. Porque não é para deixar os órfãos, as viúvas naquele tempo, principalmente, que não havia os recursos que tem hoje. Uma viúva passava fome, se fosse pobre, as crianças passavam fome, então Israel tem que estar cuidando dessas coisas, Israel tem que deixar tudo aquilo que eles fizeram lá no Egito, é o que nós também temos que fazer, deixar tudo aquilo que fizemos antes de vir para Jesus, essas coisas que Deus requer de nós. Então, a gente aceita Jesus e faz como Israel, vai viver a nossa vidinha, aceitei Jesus, só faço trocar de ambiente. Chego dentro de um templo, as coisas que eu fazia lá fora, os desfiles, as coisas todas, a gente faz. Se vai para frente louvar, vai cantar como a gente desejava de cantar lá no mundo, ou de qualquer jeito. Qualquer louvor serve. Contanto que eu abro minha boca e cante, porque se eu estivesse lá no mundão, eu estaria cantando. Se eu estivesse lá no mundão, eu estaria com essas roupas lindas, então, tudo. E o Deus quer diferente. Que você é nova criatura, você trabalha para Ele e Ele dá tudo o que você precisa. Trabalhar para Ele é justamente o que Jesus falou: ide e fazei discípulos. Estou repetindo muita coisa porque enquanto não entenderam, tem que repetir. Graças a Deus, já tem pessoas transformadas, lares transformados. Então, estamos abençoados, mas é não somente um grupo, são todos que têm que ser abençoados. Então, aqueles que estão devagar, quase parando, precisam ver as repetições. Você que já está fazendo, por favor, esteja em oração, porque quando você vê a repetição, é porque ainda tem pessoas. Eu estou supervisionando os discipulados, todo discipulador está tendo minha visita. Então, eu estou vendo que ainda tem alguns precisando de repetição. E você que não precisa, ore,
porque você sabe que eu não estou repetindo em vão. É para que as pessoas cheguem ao conhecimento de Deus, saber que Ele não está brincando. Ele te salvou para você também ser usado para salvar outras pessoas. E não é você fazer como você fazia, chegar a entregar um folhetinho, conversar um pouquinho. Não, é ver o resultado. Se o Espírito Santo convenceu, a pessoa se converteu, então agora você vai acompanhar o bebê espiritual, consolidando, discipulando e enviando. Como faz isso? Da mesma maneira que você está sendo discípulo, agora não está sendo discipulador para você, esse discipulador não está entregando a lição toda semana, o vídeo, e você responde os questionários, você vai para o discipulado já com tudo respondido, chega lá, repassa tudo que estudou em casa, e aí? Você vai fazer o mesmo, está recebendo de graça e de graça vai passar. E se a pessoa se converter com você, você vai acompanhar o bebê com lições especiais que você pega na mão da sua líder, da sua congregação, sua pastora, sua missionária. Essas lições você vai fazer primeiro para depois receber o que você está recebendo hoje, que é um vídeo por semana para estudar até chegar, de Gênesis até chegar a Apocalipse. Então, queridos, pelo amor de Deus, não vá repetir as coisas de Israel. Nós estamos vendo aqui Israel, Ezequiel capítulo 16, vendo a razão por trás da queda de Jerusalém. Por que Jerusalém caiu? Por que passou por tanto sofrimento? Porque se afastou de Deus. Porque não estavam preocupados em mostrar para todas as nações que Deus haveria de mandar o seu filho. Porque eles estudavam tudo, no Pentateuco, toda a lição principal da Bíblia, que é a base toda no Pentateuco. Eles estudavam tudo, já sabiam que Deus haveria de mandar aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então eles tinham que estar anunciando essa mensagem para todos terem fé, para esperar a chegada de Jesus. E fizeram isso? Não. Você vê que quando Jesus chegou, ao contrário, até eles mesmos que estudavam, eles estavam desacreditando, pensando que Jesus era um impostor, que ali ainda não era ele. Por que eles estavam pensando que ali ainda não era Jesus? E que até hoje alguns ainda pensam, ainda estão sem se converter, porque acreditam que Jesus ainda vem. Porque não se ligaram na palavra. A ordem era não apartar da sua boca as palavras desse livro. Josué 1, versículo 8. E eles se apartaram. Teve a ocasião, como vocês viram durante esse estudo que já fizemos, que teve a ocasião de nem saber onde andava o Pentateuco. E agora? Vamos fazer o mesmo? Não. Graças a Deus que o Senhor já nos convocou, o Senhor me tirou da minha vida de displicência em relação à palavra, voltei a estudar a palavra, voltei a passar os ensinos, comecei a fazer os ensinos com vocês e tenho certeza que nós iremos juntos nessa pegada com Jesus. Ele é a palavra, João capítulo 1, versículo 14, então ele é a palavra, nós não vamos nos apartar dele, porque ele é a palavra. E vamos ter prosperidade suficiente para fazer aquela obra que está escrita em Mateus 25, de 31 a 46. Aquela obra tem que ser feita, não deixa na sua cabeceira da sua cama a Bíblia aberta todos os dias em Mateus 25, de 31 a 46. Em vez de você colocar o Salmo 91, que você sabe já de cor, e aquele salmo não é amuleto não, mas Mateus 25, de 31 a 46, é algo de despertamento, porque Jesus vai nos chamar daquele jeito que está ali. E por isso você, meditando na palavra de dia e de noite, vai ser próspero o suficiente para fazer todas aquelas obras que Jesus está chamando ali, porque essas obras não foi para você se salvar, mas essas obras foi para você glorificar ao Pai, você e eu. Precisamos de fazer. E como prosperar se não medita na palavra? O salmista diz: medita na palavra de dia e noite e serás como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então é necessário a gente estar estudando a Bíblia, meditando nela. A prosperidade vem e a obra que tem que ser feita depende de dinheiro, depende de prosperidade. E nós teremos prosperidade porque Deus não mente. Se estivermos na palavra de dia e de noite, nós vamos ser prósperos e vamos fazer a obra de Mateus 25, de 31 a 46. Não se esqueça de ler essa passagem bíblica todos os dias.
O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.